Glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estou muito alegre com Jesus. Glória a Deus! Às vezes eu sou muito alegre como Cristian, né? Eu vou sincero, eu estou muito alegre, mas muito alegre. Porque eu tenho visto Deus operar em nosso meio. E uma coisa que muito me alegra, eu não sei se vocês já prestaram atenção. A nossa igreja tem diferentes idades cronológicas e todas elas glorificam e exaltam a Deus. Então, todas as idades, seja criança, seja mais novo, jovem, então isso é uma coisa muito gloriosa, porque é a conquista do Espírito Santo entre nós, amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O eterno Santo Deus colocou no meu coração o capítulo 17. O capítulo 17 tem uma curiosidade, ou melhor, uma peculiaridade muito gigantesca. A Bíblia nos dá o título que é a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, ele está nas últimas horas, sabe que vai morrer na cruz do Calvário, e o mais, assim, estarrecedor é, ele faz uma oração. Eu nunca vi nada nem de perto com alguém que eu acho muito tão brilhante como essa. Eu vou ler o 17 no verso 1, verso 1 para dar ênfase. Depois eu vou ler o 11, 20, 21. Vou falar. Diz assim o verso 1 do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deu. A todos que ele deu. Agora 11. Preste atenção, tá? Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim, assim como nós. Verso 20. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo queira que tu me enviaste. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como eu também amaste, como tu também amaste a mim. Interessante, irmãos. Irmãos, uma coisa muito gloriosa quando nós observamos alguns detalhes, são detalhes imprescindíveis para que nós tenhamos assim uma evolução. Eu não sei se os irmãos observaram que o corpo humano é uma complexidade muito clara, então por isso nós vemos inúmeros especialistas, cada um na sua área. Nós vemos que um atende tudo, seria o clínico geral, mas na verdade nós sabemos que algumas áreas do corpo humano precisam de especialista, alguém que conheça muito mais daquela área, do que simplesmente alguém que faz um overview, se olha por cima e manda alguma coisa, mas nós sabemos que a necessidade do especialista para que possa tratar melhor aquele assunto. Espiritualmente, quando eu olho para a pessoa de Jesus Cristo, eu consigo absorver a realidade de um Deus tão poderoso, mas tão gigantescamente poderoso, que em muitos momentos nós não conseguimos assim enumerar as necessidades do homem. Então ele entende talvez que seja uma coisa que não há necessidade de uma expressão maior, como algumas exigências que nós vemos aqui as irmãs falarem, no próprio louvor ou na própria oportunidade, sabe, presencial, única de cada um. O que eu quero falar é o seguinte:
Quando nós falamos de Jesus, você deve entender o seguinte: o mundo é uma complexidade de assuntos que você não vê. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos prepara para que você enfrente uma guerra. E quando eu vejo alguma irmã invocar o nome de Deus, glorificar, exaltar, bendizer, se posicionar na santidade, se posicionar, na verdade, com a afinação maior do assunto, ela está querendo dizer o seguinte: ela está querendo dizer que se a guerra é preciso ter espírito de guerreiro. O espírito de guerreiro, por incrível que pareça, em determinados momentos ele avança, mas há guerreiros que se acovardam. Então não é nada incomum algum guerreiro se entregar naturalmente por aquele que está sendo oponente da guerra. Espiritualmente eu quero dizer o seguinte: a guerra que o homem enfrenta não é uma coisa que ele possa enfrentar, como disse a nossa amada irmã Rosângela, que a pessoa vem para a igreja e ela quer continuar do mesmo jeito. Então vai ser um guerreiro que vai ser sempre apanhado. E ele vai ter, na verdade, que carregar a peste daquele que apanha mais. Por quê? Porque ele vem para a guerra e ele fala: Senhor, Senhor. Mas Deus grita: Israel, eu não sou o seu Senhor. Mas você diz: Senhor, Senhor. Ele fala: eu não sou o seu Senhor. Por que ele diz que você não é o Senhor? Porque, irmãos, aos olhos de Deus nós não podemos fugir. Deus é o Senhor daquele que entende a raiz da necessidade de obedecer. Não é uma imposição que alguém faz por você ou por mim que eu devo obedecer. É porque esse Evangelho de Jesus Cristo não funciona em hipótese alguma quando você deseja, sabe, articular e fazer desse Evangelho aquilo que você quer. É simplesmente perder tempo. Aliás, o pior de tudo não é que não funciona, ele não avança positivamente. Então, quando nós olhamos aqui, a pessoa de Jesus Cristo vai morrer, vai se entregar, ele está fazendo uma oração pública diante de todos os homens e está rogando a Deus para que Deus possa auxiliar aqueles que vão ficar como membros e como ensinadores. E ali, na verdade, foi algo tão poderoso que, passados mais de 2000 anos, esses aqui mesmo que ouviram essa oração, eles foram lançados a trabalhar e ali semearam a palavra que nos é chegada até hoje. É bem verdade que, graças a Deus, nós poderíamos ter acolhido a palavra do Paraguai. A palavra que não é uma palavra profunda, não é uma palavra verdadeira, é uma palavra superficial. Na verdade, ela não muda nada, porque ela vem vestida daquilo que não é uma verdade. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você começa a ver que o próprio Jesus, ele está preocupado, sabe, com uma ênfase maior, de que todos nós temos que ser um, como ele é um com o Pai. O que quer dizer isso? Há uma necessidade, eu sempre falo isso, irmãos, é muito comum, todos nós devemos pensar a mesma coisa. E por que eu digo isso, irmãos? Alguém vai perguntar: mas como assim, pastor, pensar a mesma coisa? Olha, quando eu olho para um irmão, eu olho para uma irmã, eu vejo que cada um de nós recebeu da parte de Deus uma capacitação de entender a palavra de Deus. E naturalmente quem entende mais profundamente é levado pelo Espírito Santo de Deus para obedecer a Deus. Então não é uma coisa que alguém me encabestou e você foi trazido, pastor, eu sou mais velho, então o senhor se tornou um religioso. Não, não é isso. E aliás, graças a Deus, Deus nunca me colocou num cabresto. Eu ando naturalmente, vivo naturalmente, porque eu comecei a entender da parte de Deus a questão do perigo quando eu não ando. E por quê? Porque várias pessoas que estiveram ao meu lado, sentadas ao meu lado, glorificando a Deus, passando madrugadas, cantando, louvando em vigílias. A vigília começava 10 horas da noite, terminava 5, 6 horas da manhã. Ninguém dormia na vigília. Era de 10 às 5 da manhã. Eu dava o ponto ônibus, ou até para o estacionamento dos carros, alguns tinham carros, outros, a maioria tinham ônibus, para pegar. Todo mundo, ninguém murmurava. Acabou e todo mundo ia. O que eu aprendo com isso, irmão? Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando perdido. Você começa a trazer a memória o que funciona e o que não funciona. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui no verso 11, olha o que Jesus está dizendo aqui.
já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando você olha a pessoas de Deus, você vê que não há uma discussão nenhuma entre eles, não há um desentendimento nenhum, nunca houve e nunca haverá entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo nos fala que nós devemos ser um, como Ele é um junto ao Pai, eu quero dizer o seguinte: o cordão de duas dobras, ele não vai quebrar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o que nós vamos pensar? Eu tenho que ter o valor da Escritura na minha mente, em que Deus pode transformar. Mas Deus não vai levar 300 anos para transformar ninguém. Até porque a obra de Cristo foi feita em 33 anos de vida. O que nós devemos fazer? Acelerar. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu lembro de um homem ao qual era um terrorista. E um terrorista entre nós, talvez alguém não quisesse nem sentar do lado dele no banco, porque ele era um terrorista. Mas o terrorista chamado Paulo é o terrorista que mais ensinou sobre a teologia da palavra de Deus. Então, o que eu vejo? Eu vejo a necessidade da gente entender que quando nós temos uma referência e que aos nossos olhos não, sim, traz no primeiro momento algo, não vai mudar, a gente tem que ter o entendimento de fazer uma realidade ao nosso lado. Por quê, irmãos? Porque eu estou aqui e eu desejo que os irmãos se tornem guerreiros, empunhando a verdade. É muito triste, irmão, você ficar vivendo de promessa, vivendo de uma vida como se fosse um teatro, o que vai acontecer, mas não acontece. Mas por que não acontece? A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus, ele era tão sério, a obra de Deus, que diante da morte dele, vai morrer. E ele está trazendo um ensinamento para que todo aquele povo que escreve, que as outras gerações vão absorver esse conhecimento, vão absorver essa orientação. E quando nós vamos para a palavra de Deus, que é muito rico, muito glorioso, você sai daqui com a mente, bom, minha vida está resolvida, claro que está. Mas quando deve estar resolvida, pastor? Quando você entender que você deve ser um guerreiro. Mas não um guerreiro meia forma, que só quer se sentar no último banco da guerra. Porque um guerreiro, que ele tem a predisposição, a convicção em Deus, ele sabe que vai ser preservado por Deus, ele sabe que vai ser ajudado por Deus, ele sabe que vai ser iluminado por Deus. E quantas vezes você chega e fala um medíocre numa guerra, como no mundo, você fala assim: eu preciso de emprego. E você: eu preciso de uma casa. Aí Deus fala: que emprego, irmão? Casa. Você precisa de coragem, você precisa de fidelidade, você precisa de sabedoria, você precisa de amor, de fé, você precisa de muitas outras dádivas que estão em Deus. Muita gente tem uma casa e tem um emprego, mas está vazio, não tem nada. Porque as outras ferramentas, elas estão contidas nessa pessoa que está recomendando diante de Deus que Deus possa fazer que nós tenhamos um pensamento mais unido um com o outro. Por quê? Porque você imagina que quando um homem e uma mulher se juntam e que temos a mesma obra de objetivo, o que vai acontecer? Vamos trabalhar. Por quê? Porque Deus é o maior pagador que existe na face da terra. Não existe nenhum patrão tão bom como Deus, irmãos. Eu não estou falando isso de uma forma coloquial. Eu não tenho, assim, nunca vi minha vida inteira. Eu trabalhei em vários lugares, em várias empresas grandes, eu tive um negócio próprio. Não existe um patrão como Deus. Não existe. Mas eu não estou falando de forma romântica, estou falando porque quando eu comecei a entender e ver a solidez do reino de Deus, eu comecei a fazer questão, não mais apenas de minha igreja, pregar, orar, mas as coisas que eu acho mais interessantes é que os pensamentos migratórios de Jesus, eles passam para a tua vida. Mas você tem que ter fé, depois você vai acreditar, irmãos, você vai sempre ser aquele guerreiro que pega sempre naquela arma mais fraca. Sabe, um guerreiro que não sabe nunca portar uma arma pesada, uma arma que dispara e letal. Porque você veja bem, na cidade urbana, os policiais, eles portam uma arma de defesa urbana.
Então cada um deles está com um revólver 38, ou estão naturalmente com alguma pistola aí, quando podem se importar de forma pessoal, porque naturalmente no estadual não se dá isso. Mas o guerreiro mesmo, ele anda com as armas pesadas, são armas letais, para que quando assim o dedo inimigo não tem chance de ficar de pé. Espiritualmente, você tem que ser um guerreiro. Paulo está dizendo que você seja aquele simples soldado raso. Você tem que ser uma mulher guerreira, um homem guerreiro. Porque os conselhos de Jesus, nas últimas horas de vida, alguém vai dizer, mas vai morrer amanhã, aí vai morrer. Mas está fazendo uma oração? Sim, está fazendo uma oração. É por que isso, irmãos? Eu confesso aos irmãos que muitas coisas vieram para o lugar da minha vida. Com todo respeito à pregação, com todo respeito às demais obras eclesiásticas, vieram para o lugar da minha vida pela oração. Eu não sei quantas vezes eu orei, desde os meus 22 anos, quando eu ganhei os dons de Deus, comecei a ganhar os dons de visão, de revelação, tinha uns 22 ou 23 anos. Mas, na verdade, toda essa obra começou aos 15. Mas dos 15 aos 22, eu nunca ganhei dom nenhum. Eu vi as pessoas ganharem, mas eu nunca ganhei. Eu estava no meio deles, cantava com eles, mas eu não era, e não tinha o pensamento deles. Quando Jesus diz que nós somos naturalmente um, eu está querendo dizer o seguinte: nós temos que pensar aquilo que está escrito, custe o que custar, porque os irmãos avançavam e eu era um dos que estavam fora daquele pensamento. Mas hoje, quando eu vejo, o que eu vejo? Os irmãos levavam a obra de Deus com uma confiança, uma seriedade, que não tinha demônio que ficasse de pé, e não tinha nenhuma promessa do inferno que pudesse, prevalecer na igreja. Eu me lembro daqueles dias que entrou um certo homem, ele era um dos traficantes da região, e ele queria falar com alguém da igreja, e essa igreja tinha tanta santidade, que aquele homem entrou. Quando ele entrou e pisou próximo, assim, como fosse daquele banco para a irmã Laura, quando ele chegou ali, mas o demônio pegou ele tão fortemente dentro da igreja, que ele pegou 15 bancos assim, botou a mão só empilhando tudo. A igreja ficou dessa altura de bancos, mas bancos pesados. Eu lembro as palavras que aquele demônio falou dentro da igreja. Meu pai me mandou aqui, e eu vou fazer uma arruaça aqui. É uma igreja que vivia de oração, jejum, santificação. Então o que ele veio fazer? Ele veio desafiar, achar que não tinha santidade suficiente para deter. O que eu quero chegar nessa noite é que você entenda o seguinte: o reino de Deus, ele prevalece sobre todas as coisas, sobre todas. Mas quando você não entender que o diabo, ele só tem respeito quando você tem santidade. Eu não tenho problema nenhum com o diabo. Não tenho problema. Entro em qualquer lugar, porque eu entendo que se eu não tiver santidade, eu falo, vou tomar um pereque desse cara. Por quê? Eu não tenho vida santa. Quantas horas de oração eu tenho? Quantas horas de jejum? Qual o tema da palavra que eu domino, que eu entendo? O que faço eu com santidade, com temor? Se você não tem, irmão, é bom que você tenha realmente esse temor, você precisa chegar lá. O que Jesus está mostrando aqui é que ele está unido com Deus até na hora da morte. Por quê? Nós não haveremos morrer. Nós somos eternos. E quando você tem essa condição, você começa a ver por que o pastor fala tanto de santidade. Irmãos, o meu discurso é esse há muito tempo. Eu não sei quantas igrejas o meu olhar já viu fechar. Mas eu, na verdade, não tenho nenhuma alegria. Eu achei o quê? Que eles fecharam simplesmente, não porque Deus quis, porque impõe uma realidade que o diabo nunca, mas nunca vai ajoelhar diante de uma igreja que não tem a santidade como obra principal. Ele não tem medo. Porque o que faz os principais e potestades respeitarem a pessoa de Jesus é que ele pertence à família real divina, ao Filho de Deus. Então ele entende que vence o tempo todo, em qualquer lugar que seja no mundo, do planeta. Quando ele lança a palavra dele, acabou. Quantos demônios tem? 150 milhões. 150 milhões de demônios para Cristo, a família real de Deus. E ele faz a mesma coisa. Não
tem nenhum problema. Por quê? Porque tem um domínio total e absoluto e perpétuo. E claro que foi Deus que criou ele, mas não com a propósito de fazer o mal. Mas quando ele se fez de bobo, quis subir mais do que Deus, ele Deus naturalmente falou: amigo, aqui tem controle, muito controle. Não é controle de um ano nem 10 anos, é controle perpétuo. Aqui entra quem eu quero, fica quem eu quero. Naturalmente expulsou. Então a nossa vida, quando nós vamos para a igreja, nós devemos entender o seguinte: que Jesus Cristo está tratando as pessoas, ao ouvir a palavra ali, como uma relíquia. Uma mulher que entende de Cristo, entende de Deus, ela começa a se santificar, não porque ela é uma santa ronda, como alguém diz. Não, é questão de inteligência, é questão de ciência. Ora, você olha para a pessoa de Cristo e você vê um domínio sobre tudo. Eu me lembro de uma certa ocasião em que apareceu aquele demoniado gadareno. Jesus perguntou: quantos vocês são? Nós somos uma legião, 6.000 demônios. Meu Deus! O que ele fez? Embrulhou e mandou entrar nos corpos. Eles pediram entrar. Eu quero que você saia daqui entendendo que os pensamentos de Deus são pensamentos nobres e perpétuos. Quanto mais santidade uma mulher tiver, ela vai entender claramente por que a necessidade da santidade. Eu entendo. Quando você é jovem, mais velho, com a tua idade, o homem está com a divisa lá em cima. Se ele vai conversar com a moça nem encosta nele, ou o rapaz vai nela. Satanás fuzila a cabeça dele com milhares de pensamentos, a um ponto tão profundo que amanhã alguém que você vê era homem, era forte, era isso e aquilo, era lutador. E agora? Você não vai acreditar. Eu vi de vestido, de sutiã e de salto alto. O quê? Eu vi. Meu Deus! Você deve entender o seguinte: Meu Deus! uma guerra é uma guerra e um guerreiro tem que ser guerreiro. Não adianta trazer nome de que você fala Senhor, Senhor, e você não obedece. Ele não é o seu Senhor. Eu só estou agindo assim, ele não é o meu Senhor. Senhor é quem obedece a ele. A ele quem? Senhor, Senhor! Quem está falando? Quem está falando? A irmã Paula, a irmã. Pode chamar. Quero ouvir. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, é uma palavra, quando você obedece, mas você entra na igreja, e faz o que quer, ele não é o teu Senhor. E não é, não adianta forçar uma barra, a pastor não tem essa, irmão. Por quê? Porque quando, na verdade, Deus olha para nós, a coisa mais interessante é a magnitude de você entender por que você tem esse comportamento de oração. Olha, você não sabe que foi o último momento de Jesus? Ele fez a intervenção da vida junto ao Pai com oração. Ele trouxe Deus e colocou Deus no centro de tudo e começou a orar. Então a oração sacerdotal é uma oração grande. Eu li alguns versículos aqui e ela tem 26 versículos. Isso é uma oração. Isso é para quê? Isso é para despertar você que há necessidade de nós olharmos para uma pessoa que até na hora da morte ele fez questão de deixar todas as coisas devidamente organizadas. Bom, eu quero só encerrar a minha palavra. Quero dizer aos amados irmãos que a riqueza, ela não é propriamente aquilo que você pensa que nós assim traduzimos. Nós pensamos que a riqueza é muito dinheiro. Nós pensamos que a riqueza é ter a liberdade financeira. Irmãos, a Bíblia diz que seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então você pode não ter nada no sentido material que você possa mensurar. Olha, isso tem valor. Mas, irmão, se você tem um coração de uma mulher ou de um homem de guerreiro, Deus vai te dar o que você nunca teve até hoje na sua vida. Mas por quê? Irmãos, há momentos que você vê uma mulher guerreira e ela começa a se dedicar tanto a Deus, tanto ao reino, que a própria irrigação do reino começa a descer na vida da pessoa, essa pessoa começa a enriquecer outras pessoas. E na verdade o reino de Deus é uma obra em que está centralizada primeiramente a fé. Eu tenho que acreditar que aquele mundo existe, eu tenho que acreditar que a sistema celestial é. Eu não acredito nisso. Tem um problema sério, por quê? Porque eu não acredito. E por que você não acredita, irmãos? Pelo próprio estilo de vida que a pessoa leva, demonstra que ela não acredita.
pela atenção que ela dá a Deus, pela forma que ela se apresenta, pela forma que ela vive em casa, ela senta na mesa sem camisa, ela anda como se fosse uma pessoa comum do mundo. Ela não tem Deus. Então, coisa a coisa sendo corrigida, Deus começa a chamar a atenção dele. Você começa a chamar a atenção. Quem é aquela moça lá? Tal, conversando com o anjo. Gostei da moça. A moça tem outro estilo de vida, tem outro entendimento da vida. Então aquela moça, aquele rapaz, aquele homem mais velho, irmãos, eu conheci um homem que subiu um monte comigo, deu testemunha disso, está lá escrito no livro da vida. Eu ia para o monte mais 8h30, 9h, tinha que subir mais uns 25, 30 minutos. 9h30 eu estava acabando de subir, 15 para as 10, e subíamos sempre juntos. Calhava que eu ia encontrar ele naquele horário. Ele tinha 92 anos. Meu Deus. 92 anos. Um senhor alto, mais ou menos 1,90 m, 1,95 m, sempre de terra no monte, sempre. Subia nos montes, ele ia para o pedaço mais em cima e eu ficava sozinho aqui embaixo. Quando eu olhava aqui, eu ouvia ele olhando o manual. Mas ele orava 2 horas, 1h30. Quando eu orava 1 hora, você já estava orando mais de 2. Eu tive exemplo, não foi ninguém que me contou, estava do meu lado. Então o que eu vejo com isso? 92 anos. Aí Deus olha uma pessoa mais jovem, com saúde, com disposição. Eu sempre me lembro daquela passagem de Gideão. Aquilo é uma coisa mais absurda que eu vi na minha vida, mas está escrito na palavra. A Bíblia diz que Gideão tinha 30.000 homens para ir para a guerra. A Bíblia diz então que Deus falou assim com Gideão: eu quero só os valentes. De 30.000 o negócio veio para 300. E o resto? Quem for covarde, volte. É impressionante. Começou a voltar todo mundo. Mas espontaneamente se declararam covardes. E aí o que eu aprendo com isso que fica na minha memória? Não, você ser valente é você entender que a vitória vem pela gestão da convicção que você tem em Deus, na pessoa de Cristo. Que eu entendo que pode manifestar todos os demônios do mundo. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é demônio, irmão. O Dr. Lloyd Jones, que é um médico americano que se tornou pastor, ele disse: não é o problema do mundo, é que o homem não tem noção de quem é o adversário dele. O seu adversário não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a política, não é o saneamento. O adversário não tem nada a ver com isso. O adversário é principado e potestade do inferno. Mas o que enfrentar ele? Santidade. Santidade de manhã, santidade de tarde, santidade naturalmente como estilo de vida. Quando você entender isso, você não vai ter nem preocupação. O que está acontecendo na Flávia em Brasília? Eu não quero ser alienado. Não me atrapalhe nada o que aconteceu lá. O que está acontecendo lá no município, lá na prefeitura, irmãos? Estou tomando ciência para não ser ignorante, mas não me atrapalhe nada. Quanto eles quiserem aumentar o imposto, pode aumentar. Quanto eles quiserem fazer, não trabalha. Por que não atrapalha? Irmãos, o reino de Deus é muito mais sólido, muito mais sagrado. E você está pensando que o Lula vai se apresentar, trabalhar, o Bolsonaro não atrapalha em nada, não estou dizendo nada, não atrapalha em nada. Pode fazer a lei que fizer. A Bíblia diz que o Senhor despacho a sentença do juiz. O que eles mandarem de lá para cá, e Deus achar que tem que suspender, manda suspender isso agora. Não tem juiz, não tem TSE, não tem a Corte Suprema, a gente respeita como cidadão brasileiro. Mas quando a ordem vem de lá, irmão, imagina você, ele não pede licença ao Douglas, como ele aqui falou, com todo carinho e respeito, nem para um trovão, nem para um relâmpago. Ele vai pedir licença para poder desfazer a ordem do tribunal dos homens? Claro que não. Então eu quero que você saia daqui entendendo que santidade é imprescindível na vida do jovem, na vida da criança, na vida da mulher. Se não tiver santidade, você é simplesmente uma pessoa que está dando papel de bobo. Já agora para você diz assim: que vou pegar a família toda. Por quê? Não tem santidade, tem nome de frente, Deus não é o Senhor deles. E na verdade isso fica bem claro para a gente poder abrir o olho. Mas por que tanta convicção na hora da morte, fazer uma oração, pedindo que Deus guarde aqueles que Deus me deu como apóstolos? Então ele quer dizer o seguinte:
seguinte, pai, guarda aí, a gente dá uma explicação tremenda aqui nas entrelinhas da palavra. Jesus está doido para mostrar, Senhor, quero mostrar, pai, a minha glória, quero mostrar a minha glória para eles. Aleluia. Então é outro mundo. Então, quando você entender isso, você vai entender assim, olha, Bruno, eu não tenho adversário. Renata, não tenho adversário. O que eu preciso? Preciso que entre no modus obediência, inteligência e temor. Por quê? Eu vou acionar a santidade. E quando eu aciono a santidade na vida do homem, irmãos, não fica um que possa ficar de pé. Então essa é a alegria que Deus nos dá. Que nós não temos aqui apenas cantar, glorificar, agradecer, exaltar. Nós vamos aprender a ser guerreiros mesmo. Porque de repente alguém pensa assim, vou fazer isso. Amigo, legião, o que Deus pegou? Tinha mais de 30 mil homens. Quantos foram para a guerra? 300. E por que isso é bom para todos nós? Porque nós vamos ter guerra. É natural que nós estamos na casa de Deus, mas nós temos muitos assuntos para resolver. E na verdade, se você não tem santidade, é a melhor coisa que eu falo com todo respeito, todo carinho, que nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Eu já cansei de falar, irmãos, a coisa mais chata da vida é alguém falar, enxuga esse gelo aqui. Aí você vai ficar com a toalha, enxugando o gelo. Quando você for ali e voltar, o gelo está suado. Mas peraí, deixa o gelo seco. Mas fica enxugando, nunca vai conseguir. Espiritualmente é o quê? Sou um soldado. Não, sou um guerreiro. Eu fico meu Deus, sou guerreiro e estou acima do soldado. Porque o soldado está ali naturalmente em sentinela, mas o guerreiro vai para a guerra. Então, espiritualmente, aprenda a desferir um compromisso de uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Porque, irmãos, às vezes eu ficava pensando assim, mas como Deus controla tudo, irmãos? Se Ele é justo, controla a vida e a morte, irmãos, Ele é o Deus que diz, vai nascer, nasceu, agora chegou de morrer. Então, para a gente vai parecer uma coisa muito triste, mas a morte é uma coisa natural. A gente sente, mas todo mundo sabe que vai nascer, agora existe uma coisa muito grave. Uma coisa é você morrer, outra coisa é Deus te matar. São duas coisas completamente diferentes. Um guerreiro vai para os enfrentamentos e ele vê piamente que Deus vai dar vitória. Por quê? Porque ele sabe que Deus é justo e ele tem obediência e sabe que se vestir de quê? De ouro, de prata, não envolve santidade. Porque santidade, o mundo espiritual das trevas respeita. Agora, ouro e prata, não. Agora, você chegar de santidade, vestido com a coragem da fé, vestido com a devida homenagem que presta a Deus, porque não tem vergonha de Deus. Tem que fazer o quê? Um discurso nessa praça, tem que orar, tem que pregar, tem que fazer o quê? Tem que jejuar, tem que fazer o quê para poder trabalhar para Deus? Porque existem muitos problemas porque o homem tem vergonha de Deus. Eu sei que isso é normal. Quando eu era mais novo, eu tinha vergonha de carregar uma Bíblia. Eu ia para a igreja, eu não queria carregar a Bíblia. Eu não sei o que me dava, porque eu achava, eu sei que eu era muito jovem, eu sei que muitos aqui têm esses problemas, eu não queria carregar a Bíblia. Fazer uma oração em público, nem pensar. Mas hoje, eu olho em qualquer lugar que você possa imaginar, uma regação pública, ou no Senado, ou no ônibus, ou no trem, pedindo pela oração, na hora, porque eu fui liberto. Então, causa um novo nascimento. Então, procura gente de Deus uma oração, para que você seja uma mulher guerreira, não tem vergonha de nada, não tem que pregar, mas tem que orar, e rápido dispara. Isso é bom, entendeu? Agradável aos olhos de Deus. Agradeço a minha oportunidade, acho que é novo.